Oi, gente! Boa noite! Vamos iniciar a nossa segunda live da série de 8 lives que eu vou fazer falando sobre pós-operatório. E essa segunda live ela foi escolhida por vocês, como a primeira também, mas dessa vez a gente colocou a votação lá no feed. E então o tema mais escolhido foi planejamento e pré-operatório. Vamos falar sobre isso, vai ser bem bacana, trouxe algo bem didático pra gente entender mais. Não somente o físio que me assiste, mas também os pacientes que me acompanham e gostam muito desse assunto. Vamos entrando. Oi, Kênia! Tudo bom? Só diz se tá me ouvindo, se tá tudo ok, se tá tudo tranquilo. Se conseguem me ouvir, o áudio tá ok, estão me vendo. Ai, gente, muito obrigada. Tudo bom, Júlia? Vamos entrando e vamos iniciar nosso assunto. Antes, deixa eu falar uma coisa que eu acabei esquecendo. Na live passada, o Dr. Paulo deu aquele spoiler, aí eu fiquei agoniada e esqueci de falar pra vocês que as lives vão ficar gravadas no YouTube. Então, lá pra segunda-feira, depois que eu arrumo tudo, eu coloco lá no YouTube. E aí eu sempre vou colocar o link lá na bio, tá? Então, quem não pôde assistir, vai lá no YouTube, ok? Quer ver mais alguma coisa, vai lá no YouTube, que vai achar a live lá toda arrumadinha, tá certo? Mas não vai ficar assim no IGTV não, tá bom? Bom, então vamos lá ao nosso assunto. Vamos falar sobre pré-operatório e planejamento. Foi uma coisa que vocês pediram, né? Eu coloquei lá como sugestão de tema. E é algo que é muito batido, apesar de que a gente não consegue efetivamente promover isso. Eu sempre digo que pós-operatório de cirurgia plástica, principalmente, é a coisa mais confusa do mundo. Apesar da gente ter várias informações, né, lotado de informação em todos os lugares, rede social, né, internet, tipo Google e tudo mais, o próprio médico falando, as físicas e tal, mas é algo que é muito confuso para o paciente. E o que é que eu vejo? Eu vejo muito gasto, tanto do paciente quanto um atraso no tratamento, vamos falar especificamente do fisioterapeuta. Por quê? Porque não tem essa ideia na cabeça bem organizada, inclusive dos objetivos. O que é que o pessoal quer com o objetivo? Né? O que é que eu quero com aquilo ali? O que é que eu vou fazer com aquilo ali? Desde o momento que eu consigo conceber, aí eu quero operar, eu quero fazer uma cirurgia, eu quero fazer alguma coisa. Tá bom? Oi, Grazi! Ila, meu bem! Beijo, amor! Então vamos lá, a gente vai conversar um pouco sobre esse planejamento. Eu vou falar de uma forma muito geral e eu dividi muito didaticamente, tá? Pra gente entender e chegar até o pré-operatório. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala que quer... poxa, Nilma, eu queria tanto que o paciente fizesse o pré-operatório, mas se a gente não explica bem ao paciente do porquê esse pré-operatório, morre ali a conversa. Então fica muito difícil, vamos dizer assim, de mostrar a importância desse pré para o paciente. Então, a gente entendendo o passo a passo do planejamento, como é que o paciente chega até fazer essa cirurgia, é muito importante. Então eu separei, assim, de diversas formas, tá? Eu separei aqui o planejamento em 3 partes bem práticas. Fora que é um tema que eu vou estar falando, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou lançar algo muito legal, que eu gosto muito de planejamento, amo demais. E eu vou estar colocando algo bem mais recheado sobre isso aí pra vocês em breve, tá bom? Então tá, eu separei em 3 partes. A primeira é o planejamento pessoal, o planejamento com relação às rotinas e o planejamento financeiro. Eu separei essas 3, mas tem mais áreas que dá pra gente planejar. Gente, por que? Nilma, poxa, falar de planejamento pessoal, o que é que o fisioterapeuta tem a ver com isso? Tudo. Porque uma vez a gente entendendo como foi que esse paciente chegou, como foi que ele planejou, como foi que ele organizou, você já sabe mais ou menos como é que vai manejar o diálogo com ele. Tem que ter, gente, a arte da comunicação, eu acho isso o máximo. Tem que saber se comunicar, tem que saber falar, tá? Ai, gente, eu tô assim porque a gente tá atacadinha, viu? Então, me perdoem aí.
Então, o que acontece? Entender por que o paciente está chegando é importante. Isso vai estar te norteando em todo o processo pós-operatório, por incrível que pareça. Por que eu digo isso? Eu tive uma paciente, tem o quê? Um ano mais ou menos. Essa paciente, gente, a gente atacou mesmo. Essa paciente, ela planejou a cirurgia dela em 15 dias. Foi uma loucura mesmo. Por quê? Porque ela, como só planejou em 15 dias, ela gastou estupidamente, não sabia o que fazer. Foi uma amiga que foi dizer a ela como era o pós, como é que ia organizar esse pós. Eu tive uma paciente, tá? Essa paciente, ela resolveu operar em 15 dias, como eu falei. Ela veio do interior e ela veio mais assim, pô, a amiga dela disse que era legal, que fez a cirurgia, que foi muito bom, que foi ótimo, que foi lá, e ela, bum, na cabeça, vou fazer. Foi um pós-operatório um pouco caótico. Por quê? Porque ela não entendeu direito o que estava acontecendo, ela não se preparou. Simone, é um frio de 24. Você sabe que pra gente já tá muito frio, né? Já tá assim pra gente botar capote. Ó, minha blusa mesmo de manga hoje. Tá? Então, ela não tinha isso na cabeça. Ela não tinha um planejamento. Ela queria voltar já pra trabalhar, já pra fazer as coisas. Beijo, obrigada. E ela morava no interior. Então, pra mim, ficou muito complicado. Extremamente complicado, sabe? E a gente fez a bandagem. Foi um pedido do médico. Ela passou 15 dias em Salvador e voltou pra sua cidade. Então, isso foi muito caótico. Né, explicar o que ela tinha que procurar na cidade dela, o que ela tinha que fazer na cidade dela, e ela se bananou toda. É tanto que, gente, quando eu fui tirar a bandagem, ela já tava desesperada. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Pra que eu fiz isso? E aí eu pergunto, com quanto tempo você planejou isso? Aí ela, 15 dias. Gente, será que 15 dias de planejamento de pós-operatório é o suficiente pra mente entender o que é todo o processo do pós-operatório? O meu pós-operatório não é igual ao pós-operatório do outro. Às vezes o paciente olha muito a colega, a amiga, que às vezes só aparece depois de 1 mês, 2 meses, a blogueira que só vai aparecer novamente depois de 8 meses, lindo, achando que aquilo é o máximo, a pessoa charlando, lá, e na verdade não foi assim. E aí ela não entende que o processo, né, o processo do reparo, o processo da recuperação, e aí se arrepende muito. Não é incomum eu ouvir frases tipo, o que foi que eu fiz de mim, o que foi que eu fiz no meu corpo. E isso geralmente acontece com pacientes que não planejaram bem a sua cirurgia, tá? O que acontece com o planejamento? Toda vez que a gente planeja, a gente incentiva o paciente a ter um enfrentamento. Porque se o paciente sabe passo a passo do processo, ele enfrenta melhor o pós-operatório. Ele entende que o resultado só vai aparecer lá para 4, 5, 6 meses. Ele entende que precisa fazer a cinésio, né? Que é uma briga dos físicos aí. Meu paciente não adere. Então, tudo isso é uma forma de ajudar o paciente a enfrentar. Enfrentou, aderiu. Isso é fato. E eu tenho uma paciente, ela ainda não entrou nessa live, ela sempre assiste, que eu disse a ela que ela era um exemplo pra mim de enfrentamento. E ela foi um exemplo até demais, tá? Eu vou contar a história dela quando eu chegar nesse tópico, porque ela planejou tão piamente o pós-operatório dela, que ela gastou demais. Então tem os extremos, tem o nada e tem o excesso, né? O demais. E não é. A gente tem que achar uma linha média, uma linha boa, uma coisa que seja funcional, inclusive que o paciente entenda as complicações e também saiba enfrentar essas complicações, tá? Então eu separei em 3 fases. O planejamento pessoal, o planejamento de rotina do paciente, a rotina laboral, a rotina de casa e o planejamento financeiro, tá? E o que consta no pessoal, gente? Vou pegar aqui minha pesquinha. A gente vai falar, a voz tá fanhosa, né? Mas vamos assim, gente, vamos lá. Bom, o planejamento pessoal, a gente começa a identificar o para que o paciente está fazendo a cirurgia. Nilma, o que é que o físio tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Porque você vai entender se a paciente é estressada, se a paciente é ansiosa, se a paciente tem uma autoestima baixa, se a paciente está depressiva, se a paciente... Tudo isso vai interferir no seu pós-operatório.
Gente, eu tenho isso demais. Quando eu não consigo pegar o paciente no pré-operatório, quando ela chega do pós, eu só não faço no intra, porque no intra elas estão dormindo. Mas logo quando chega assim, pra que você fez a cirurgia? Por que você fez a cirurgia? Eu não digo muito por quê, eu gosto muito do pra quê. E aí ela, não, porque eu tava sentindo isso, porque... E aí você vai alinhando mais ou menos a característica desse paciente. E aí eu digo isso, porque pacientes que têm uma motivação externa para operar, principalmente, infelizmente, com relação a marido, casamento, lelelele, é um pós-operatório dengoso. É um pós-operatório postergado, é um pós-operatório maçante e que você, como terapeuta, você tem que mudar, inclusive, a sua postura para o paciente entender o que ele tá fazendo. Observe o que eu falei, observe, não é entender o que você tá fazendo, é o que ele tá fazendo. Porque as pacientes às vezes operam e não sabem o que fizeram. Isso é grave, tá? Então, se ela não sabe o que ela fez, vai ficar difícil ela entender o que você tá falando, tá? Então, preste bem atenção. E aí eu tive uma paciente que, bom, o motivo ficou implícito, tá, gente? Mas eu percebi ali. Quando o marido me liga pra falar assim, não, porque minha esposa operou, não sei o que, eu falei assim, pronto, aí o dono da cirurgia, ele tá ligando. A cirurgia não é dela, é dele. E aí eu já mudo a história de conversar e lá. E aí eu vou ver a paciente. Então, eu tinha uma paciente que o marido dela era engenheiro. Gente, ele ia com um paquímetro, medir se o umbigo tava no lugar certo. A paciente estava ultra constrangida. Eu não sei vocês, físicos que estão aí me assistindo, já viu que várias pacientes, elas têm muita vergonha de mostrar o momento da cicatrização. Elas só querem mostrar a hora que a cirurgia tá ótima. Mas a cicatriz, né, ela pede para que o marido não entre, ela se veste, ela se constrange. E ele invadia o quarto. Então, entender pra que tá fazendo. Aí você tem a paciente que vai querer acelerar, porque ela quer logo que o marido veja que tá tudo bem. E tem aquela paciente que vai usar a cirurgia de moeda de troca. Como eu já contei esse caso 10 milhões de vezes, da paciente que deu um ataque na minha frente, gritava loucamente, porque eu descobri que ela usava a cirurgia como forma de ter a atenção do marido. Ela queria a atenção dele. E nesse dia eu tava com muita dificuldade da alta, essa paciente. E quando eu descobri que eu fui, ela lá fazia ele carregar pra levar pro banheiro, levar a água. Pô, a paciente tinha 3 meses de cirurgia. Foi uma cirurgia tranquila, uma abdominoplastia sem lipo. Já tava andando, não tinha uma explicação plausível do porquê ela atrasava aquele pós. Aí eu pedi auxílio ao médico, falei, doutor, olha, ela não tem nada, me ajuda aí e tal. E quando foi ensaiando a alta, foi que ela foi ficando mais rebelde, aparecendo dores, e a gente não pode negar a dor do paciente. E de tanto o porteiro me ver, né, era uma paciente que eu fiz 15 atendimentos. Gente, pra eu fazer 15 atendimentos, eu já tô pirada. Porque assim, eu não posso negar a paciente nenhuma, eu tô com dor, eu tenho que ver, né? E você olha, pô, não tá aderido, não tem fibrose, não tem nada, o que tá acontecendo, E aí o porteiro, de tanto me ver, abriu a portaria, eu entrei, sim, ele tem interfonado a paciente. E aí ela morava num condomínio que as casas são baixinhas, né, o muro é baixinho. E aí eu coloquei meu carro e saí. Ela tava brincando com os filhos lá de fora. E tava erguida, tava bem, sabe, funcionalmente, maravilha. Vai ser hoje que eu pego. Só que aí, na hora que ela me viu, gente, ela dobrou na hora. Aí eu falei assim, olha, a arte. E aí foi nesse dia que o marido dela tinha chegado de viagem. E aí eu comecei eu pego a pranchetinha, né, aí fico, pronto, agora vamos levantar? Vamos não sei o que, e ele resolveu assistir o pós. Rapaz, foi o fim. Porque ela gritava ele, ela gritava ele, gritava a mim. Você não pode contar pra ele que eu tô bem, você não pode. Aí ele, olha, eu vou sair pra levar os meninos pra passear. Ela, não, você tem que abrir, você aproveita e leva ela também pra ela passear um pouco e tal, não sei o que. Ela, não, eu fiz a cirurgia grande. E aquela angústia. E aí, ela, você tem que abrir a porta pra mim. Então ali pra mim já foi um insight mesmo de que era uma moeda de troca, né? Você tem que abrir a porta pra mim. Ela não tinha nem feito a mama, né? Uma paciente de mais de 3 meses de cirurgia, bem funcionalmente, sem nenhum tipo de complicação. Por que alguém tinha que abrir a porta? Por que alguém tinha que ir pegar o copo com água? Por que tinha que levar ela até o banheiro? Então entendam que aí eu tive que mudar minha estratégia, mudar minha forma de falar, mudar minha forma de pontuar esse paciente,
E minha postura também perante a ela, não dava pra você ter uma postura de mimo de uma paciente que já tava, né, com, vamos dizer assim, muito dengo, como a gente diz aqui, né, muita coisa emocional ali por detrás. Então, perguntar, se informar do porquê é importante. Então, a paciente vai chegar assim, poxa, eu quero operar porque eu não tô me sentindo bem com minha mama e eu quero usar um sutiã legal, eu quero usar uma blusa sem sutiã, eu quero, sei lá, um peito bola, eu quero que meu peito bata no teto, sei lá, qualquer motivação é real pra ela. E disso aí você já vai se basear quem é esse paciente, o que ele vai fazer, tá? A outra coisa é a adequação da imagem corporal. Como eu falei, eu contei a história de uma paciente que fez uma lipo de papada com bichectomia. E ela tinha um rosto redondo, tá? Então, era a fisionomia dela, né? Era um rosto redondo, era a característica dela. E ela sempre se questionando que não tava, que ela fez a bichectomia e não tava legal, que, poxa, eu não vejo o resultado, não vejo o resultado. Ela tava com fibrose, tava com aderência, então eu tava com um olhar muito mais funcional pra ela, mas ela não tava satisfeita com relação à estética. E aí, quando eu cheguei, depois de um período de tratamento, ela se questionando muito do resultado, eu pergunto a ela, qual é o resultado que você quer? E aí ela chega pra mim e fala, eu queria ficar assim, Ilma. Gente, como o rosto dela era redondo e tem uma maçã alta igual a minha, ficou parecendo um sei lá o que. Aí eu peguei e disse a ela, você já percebeu que você tem um olho pequeno? Ela tinha um nariz pequeno, né, bem menor que o meu, mas tinha uma maçã bem grande e o rosto era redondo. Eu falei assim, você percebeu que você tirando muito a proporção do seu rosto não vai ficar legal? Vai ficar desarmônico? E aí eu descubro que ela não alinhou essa expectativa. Então ela tinha uma imagem corporal distorcida daquilo que ia ficar pós a cirurgia. E por isso que ela se queixava o tempo todo que o resultado não estava bom. Então, às vezes, você, como fisioterapeuta, tá ali tratando, querendo fazer, e o paciente tá insatisfeito com a cirurgia, não é com o seu tratamento. Nós, físicos, temos que nos acalmar um pouco, né? Achar que tudo a gente vai resolver o mundo, não é bem assim. E entender quais são as motivações do paciente. E lá bem, a gente conversa. Gente, vai colocando suas perguntas aí, tá? Eu tô falando, mas bota a pergunta pra gente estar interagindo melhor. E a outra coisa é o quanto esse paciente está disposto. Quantas pacientes operam, mas não estão dispostas a enfrentar o pós-operatório? Quantas pacientes operam e não estão dispostas a investir no pós-operatório? Ou a abdicar de alguma coisa por esse pós-operatório? Quantas pacientes eu tenho que com 15 dias que faz abdominoplastia, lipo e mama e quer passear no shopping? Quantas pacientes eu tenho de que faz mama, abdômen, lipo, e não abdicam de uma abstinência sexual, por exemplo? Tá? Então, quanto esse paciente está disposto? Isso tudo, gente, é o que ele organiza na mente. Então, se a paciente começa a dizer a você que ela é ativa, que ela faz isso, que ela não sei o quê. Olha, eu vou ter uma festa tal dia. Será que eu já vou estar bem? Olha, será que eu vou ter... Hoje mesmo eu vi uma que foi muito engraçada. Ela tá com uma deficiência bem grande em um lift de coxa. Ela fez um seroma nesse lifting, aí a incisão não tá abrindo e tal. E aí ela fez pra mim... Nilma, tem que dar um jeito de fechar isso aqui. Eu falei assim, como assim tem que fechar? Ela, não, porque eu vou receber um crush dia 6. Eu olhei pra ela e falei, vamos devagar. Aonde é o lifting, gente? Na coxa. Então entendam que às vezes a nossa expectativa não é a mesma do paciente. O paciente tá algo na cabeça e às vezes ele não tá disposto a abdicar de sair. Vamos pensar que nós estamos tratando de um ser humano que estava bem, funcional e que resolveu se submeter a uma lesão. E no que ele se submeteu a essa lesão, ele, logo depois que faz a cirurgia, não deu tempo de tic-tac se organizar. É diferente de uma pessoa que tá doente, uma pessoa que tem problema cardíaco, de uma pessoa que teve problema intestinal, e aí ela sabe que tá doente, ela se protege mais porque ele tá mais relacionado com a vida do que uma paciente de cirurgia plástica que ela tá com uma expectativa de melhorar essa autoestima e de se mostrar. Vamos ser bem sinceros, o paciente quer mostrar pra si e quer mostrar para os outros, tá? Então, essa paciente do dia 6 mesmo, eu já dei
umas conversas assim com ela, mas não sei se vai ter muita coisa não. Mas dia 6 ela quer encontrar o crush. Com um lift na coxa. E a gente que se vire. Entendeu, Físio? Então tudo isso vai mudar um pouco da nossa postura. Tudo isso vai mudar a nossa postura. Jussi, beijo. Então esses são os aspectos pessoais, alguns pontos, tá? Do planejamento pessoal. Então anota aí, o paciente tem que saber pra que ele tá fazendo a cirurgia, você tem que saber o porquê, quanto ele tá disposto e qual é a imagem que ele tá colocando na cabeça. Vocês conseguiram entender que essa primeira parte já é um pré-operatório? Já vai alinhar mais ou menos o quanto você vai fazer, o quanto você vai o seu plano terapêutico e como você vai se comportar com esse paciente? Observem bem. Vamos lá com relação à rotina. Falei um pouco dessa paciente aí que vai receber o crush. Mas tem pacientes que chegam pra mim, Nilma, eu trabalho em 15 dias. Aí teve um aí que apareceu, que é paciente, que fez um planejamento com relação à rotina dela de trabalho muito grande. Ela me ligou no final do passado, não foi? Manda um oi aí se você quiser se identificar. Fala assim, foi. E aí ela trabalha com parto, e aí eu vou fazer minha mama. Será que dá pra eu já estar trabalhando assim? Ela, se eu não me engano, vai operar em janeiro. Aí eu fui bem sincera, você, sinceramente, não. E aí foi uma paciente que tinha os objetivos muito bem claros na cabeça, e ela remanejou o cirurgião, acredito que não, né, Jussi? O cirurgião, acho que foi tranquilo. E aí ela aguardou, ela fez todo o planejamento certinho, pra ela operar e conseguir voltar bem pro trabalho. Então, é uma paciente que a gente entende mais ou menos como é que a gente vai se organizar. E o objetivo final, além da estética da cirurgia, é que o paciente retorne ao trabalho bem. Retorne ao trabalho funcional, sem afetar a estética da cirurgia. Isso já é um pré-operatório, tá? Já é um pré-operatório. Outra coisa, a gente falou de trabalho, então eu prefiro que o paciente tire férias. Não me venha com arte de que daqui a 15 dias eu tenho que voltar pra trabalhar. Paciente com lipo a gente ainda considera alguma coisa, mas eu já aviso, olha, o edema vai ficar aí insistindo um pouquinho. Já falo que não quero calça. Ai, Nilma, eu não quero ir parecendo balão cheio de placa. Eu só lamento. Eu digo mesmo assim, lamento, mas é isso aqui. Então você vai ter fibrose e a gente vai estar... E aí postergando esse pós-operatório. Então, tudo isso a gente tem que deixar muito claro. Ai, meu trabalho, eu sou professora, eu fiz a mama, tenho que ficar o tempo todo lá no quadro. Não dá. Você tem que dizer, olha, preste atenção, isso aqui não tem condições de você fazer. Não vai ter como adaptar. Por isso que agora também na pandemia muita gente tem operado. Tá? Muita gente tem operado mesmo. Porque estão de home office, então tá muito mais fácil a recuperação. Mas antes da pandemia, gente, eu tinha que rebolar loucamente para entregar esses pacientes com 30 dias, pelo menos um pouco mais funcional do trabalho. Tá? Então a gente tem que entender isso, qual é o prazo desse paciente. Eu que gosto de atender pacientes modernas, pacientes antenadas, ligadas, que o negócio tem que ser rápido, lá não tá nem aí pra ouvir isso, porque ela fala, mas é rápido, você eu gosto assim, gosto de coisa prática. Pra entregar esse paciente logo, né? Vai ficar naquela, poxa, 10 sessões de drenagem, vai ficar sempre naquela coisa, não tem muita lógica, principalmente no mundo de hoje, né? As pessoas operam, as pessoas querem ir à praia, as pessoas elas querem ir pra festa, as pessoas querem voltar a trabalhar, não tem como você ficar com pós-operatório de Lady, como se fosse doente, e mesmo assim o paciente retornar disfuncional, o paciente voltar com algum tipo de complicação. Então, o trabalho, a gente tem que deixar bem claro para esse paciente no pré-operatório que a cirurgia que ele vai fazer, se ela é ou não compatível com o trabalho e como é que a gente pode fazer um meio termo entre a cirurgia e o trabalho, para que ela não perca dos dois lados. Por isso que é importante também saber quanto o paciente está disposto nessa cirurgia. Os pacientes de cirurgia plástica, eles não entendem isso. Parece um mundo mágico. Eu estou sendo bem sincera, é um mundo bem mágico, vai lá para Nárnia. Porque entra nos grupos, os grupos mostram o corpo da pessoa depois de 6 meses. Gente, o corpo da pessoa depois de 6 meses tá top das galáxias. Mostra, não mostra aquela hora, né, grave, não mostra a hora da dor, não mostra a hora do inchaço, não mostra a hora da dificuldade. Tá?
Então isso a gente tem que passar. Ah, Nilma, mas se eu falar tudo isso, o paciente vai se assustar, ele não vai fazer, não vai não sei o quê. Eu, particularmente, prefiro pacientes orientados. Isso não é assustar, isso é jogar a real. Pra que me dê menos trabalho depois no pós-operatório. Tanto que alguns pacientes, quando chegam pra me falar alguma coisa, eu digo, a gente já conversou sobre isso. E aí eu chamo a realidade. Chamo um adulto. Porque a gente tem pacientes que se comportam feito adolescentes depois que fazem a cirurgia. Inclusive perdem totalmente o pudor, né? Chega no meio da rua, mostra peito, mostra bunda, mostra barriga. Isso é muito comum. A outra coisa também é com relação à família. Pacientes que têm bebê, pacientes que têm crianças ainda, que precisa do colo, vai fazer uma abdominoplastia e mama junto. De acho. Gente, o que eu já vi de sofrimento de criança não tá no gibi. E dessa mãe, às vezes, tem que carregar, de ter o menino quer dormir grudado, porque a criança percebe que tem algo fora do lugar, então ele quer dormir com a mãe, quer ficar mais com a mãe, agarra essa mãe. E a mãe nervosa com a cicatriz, aí fica uma guerra, fica uma briga. Eu, particularmente, eu também tenho um bebê, eu pretendo futuramente fazer algo, um spoiler aqui, em off, mas eu tô esperando meu bebê crescer. Eu tenho essa consciência. Aí você entende qual é o meu objetivo. O objetivo tá muito em mim. Mas se o objetivo for externo, essa paciente vai entrar em desespero. Ela não vai contar isso. Ah, Nilma, poxa, eu quero fazer. Meu bebê é pequeno, eu tenho 10 milhões de babá, tenho minha mãe, tenho minha tia, tenho não sei o que vai cuidar. Se ela suporta isso, ótimo. Se ela tá disposta a isso, ótimo também. Tá? Então tudo que é acordado não sai caro. Eu sempre falo isso. E a questão dos cuidados domésticos. Eu tive uma paciente que teve uma decência gravíssima. Ela fez um sofrimento na abdominoplastia estúpido, que gerou um ferimento estúpido. Eu falei dela ano passado. Porque simplesmente ela operou. Fez o abdômen, a gente botou a bandagem. No dia de tirar a bandagem, eu encontrei ela arrumando as gavetas do quarto. Ela já não andava mais na postura que tinha que andar. Parecia que não tinha operado. E aí lavou o prato, cozinhou com 1 semana. E aí o abdômen não aguentou. E vou dizer a você que ela pagou muito caro. Ela pagou muito caro. Porque ela fez um hematoma, acabou infeccionando. Depois descobriu que na verdade tinha uma bactéria que era do centro cirúrgico. Mas, gente, ela abriu uma ferida. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ela abriu uma ferida que a gente botava metade dessa caneta aqui pra baixo. Claro que teve outros pontos, negligência e outras coisas mais. Mas a gente sabe que esse sofrimento foi gerado porque o paciente não soube obedecer a estratégia e achou que estava muito bem e queria fazer os afazeres domésticos. A gente tem pacientes que são dependentes do marido, que tem aquela ideia de que mulher precisa servir e tal. Eu não julgo isso, não gosto, mas não julgo também, elas se sentem bem assim. E às vezes o marido cobra esse comportamento. E é igual o que eu já ouvi, Nilma, se eu não fizer, ele vai arranjar outra. Então, por isso que a gente tem que saber do porquê ela tá operando. Como é que a gente vai lidar, né, com essa paciente. Então é algo muito mais complexo. Eu sempre falo de cirurgia, gente, com muita complexidade. Não vem pra mim falar de besteirinha, de drenagem linfática, de cinturia, não, que eu não gosto, não cola. Não cola porque na prática não cola. Porque na prática não é bem isso que resolve a situação, tá? Eu não falo muito dos pacientes de vascular, porque são pacientes mais tranquilos. Até porque quando a gente coloca a bandagem no vascular, o médico libera com 2, 3 dias para trabalhar, a bandagem não faz muita diferença, são pacientes bastante ativos, não tem muito mimimi, não tem uma composição estética forte, de expectativa forte, então são pacientes mais tranquilos. Mas a plástica não, a plástica a gente tem um envolvimento muito maior e eu sou muito a favor de ter um psicólogo na equipe para auxiliar esses pacientes de cirurgia plástica, certo? Bom, então já falei com relação ao trabalho, a férias, os pacientes aqui na Bahia são terríveis, operam em dezembro, e aí já que é janeiro já tá não sei aonde, pra Trancoso e pra Prado Forte, e a gente se desespera, porque é sol. Não, mas se eu botar um V, não, mas se eu ficar debaixo, se eu tomar um banho de protetor solar.
Não adianta, tá? Mas elas vão. Elas incham e reclamam. Eu inchei, horrores, é o que eu faço? Mas elas já estão totalmente orientadas, né? Olha, você vai. Você vai impedir o paciente? Você não vai. Aí você vai acontecer isso, eu te aguardo. E assim, eu aguardo pacientemente, tá? Como as pacientes que operam em janeiro e aí vai pro carnaval em fevereiro. Paciente que operam no carnaval e na outra semana quer estar no bloco. Quer tá, não, eu vou pro camarote, eu vou ficar sentadinha lá. Gente, quem já foi no Carnaval de Salvador, me diga, é possível ficar sentadinha? É possível? É possível você não ter um esbarrão? Até quem já veio no Carnaval daqui, pra você chegar até um camarote, Ave Maria, a depender do bloco que estiver passando, você nem toca no chão, meu povo. Você é levado. Entendeu? Então não tem condições. Não tem condições, tá? Cândida, bem, obrigada. Então, assim, isso já é o pré-operatório. Já é o pré-operatório, é uma ficha mesmo. Lá é amor, lá é aí, ó. Lá em Sabe Tudo Minha Vida. Gente, o planejamento financeiro, essa é a parte que eu mais gosto. É tanto que eu gosto, que eu vou mostrar uma coisa bem prática pra vocês agora. Eu tô de canetinha, vamos fazer uma coisa bem prática mesmo. Gente, nós temos vários tipos de pós-operatório. Vamos falar aqui de polêmica. Tem o que é o convencional, beleza? E temos aquilo que a gente tem mudado o pensamento, mudado a forma do pessoal atender, focando mais nas complicações e tudo mais. Bom, o que a paciente de cirurgia plástica que se planeja com 15 dias faz? Pega o dinheiro só do cirurgião. Do cirurgião, do centro cirúrgico, da equipe, da cinta brigando, mas é só. Como se o pós-operatório fosse só isso. E aí, a frase que eu escuto: ah, eu não sabia que era assim, não. Se eu soubesse que era assim, se eu soubesse que ia gastar tudo isso. Tô mentindo, gente. Diz aí pra mim se eu tô mentindo. Por quê? Porque o paciente, ele só economiza aquele dinheiro, ele só guarda aquele dinheiro, mas ele não entende a dimensão do todo. É isso que eu falo. Pós-operatório tem muita informação na internet, demais. De grupos, de tudo. Mas o paciente é perdido. O paciente de pós-operatório de cirurgia plástica é perdido. Isso é culpa de quem? Nossa. Porque o cirurgião fez a parte dele. Já disse, o meu dinheiro é tanto, vou precisar disso, você vai comprar uma cinta, se já não comprar lá com ele, ótimo. Aí a paciente depois quer pechinchar na cinta, na meia anti-trombo. Eu acho engraçado. Não precisa da meia, não. Você, o quê, minha querida? Vamos lá comprar a meia. Eu preciso dessa meia com urgência. Não são poucos casos de embolia que eu tenho. Então, assim, o paciente quer economizar no pós-operatório, que é uma burrice, vou dizer bem assim, é uma besteira, porque é onde tudo acontece e é onde ele pode jogar a cirurgia toda no lixo. Toda no lixo. Porque ninguém faz uma lipoaspiração vai ficar com a barriga totalmente lá, louca de fibrose. Ondulada, que vai à praia, bate o olho se ela operou. Vai ficar com um umbigo torto. Vai ficar com uma cicatriz de abdominoplastia que você não consegue se erguer. Vai ficar com uma cicatriz alargada desse tamanho. Vai ficar com dor pra ficar com isso ou aquilo outro. Eu tô ouvindo algumas pessoas falando do explante. Nada contra. Acredito que tem muita coisa ainda pra estudar. Mas eu tava ouvindo algumas pessoas se queixando com relação a tirei logo esse negócio porque eu não aguentava mais aquelas pontadas. Eu não aguentava mais levantar o braço e sentir arder. Eu não aguentava... Isso aí, gente, é falha no pós-operatório. Não é prótese de silicone, não. É falha no pós-operatório. Isso quando o médico manda fazer. Pra você ver que os pacientes de cirurgia plástica, eles são perdidos. Falta informação? Não falta. Não falta. Aí o que a paciente faz? Ela opera, paga ali o tal do sonho. E aí vamos fazer, pô, agora você precisa fazer as drenagens. Isso já me mata. Eu vou fazer o nome de drenagem. Tá? Não é drenagem.
E a paciente então começa quem foi que fez? Foi minha amiga que fez, foi não sei quem que fez, a fulana faz um pacote de R$60, ciclana faz um pacote de R$50, aí a drenagem é um pacote de R$100, que a gente sabe que pós-operatório é bem mais caro. E a paciente vai fazendo e vai gastando, e aí vem pra mim no consultório, tô cheia de fibrose e o cirurgião mandou te procurar. Aí você, tá bom, então vamos começar o tratamento. Ai, Nil, mas com quanto tempo? Vou precisar de quantos atendimentos? Não, porque eu já gastei muito. Essa paciente não se planejou. Quando a paciente financeiramente se planeja, se Ju, se tiver aí, ela tá me ouvindo, que ela também fez isso. Eu explico tudo piamente o tempo inteiro. E falo, ó, gasta isso. O paciente ele tem que economizar pelo menos do valor total da cirurgia, mais uns 15%. De 15% a 20%. E mesmo assim, ter uma reserva em caso de complicação. Porque uma paciente que aparece pra mim com seroma grande, ela não vai fazer um pós-operatório com uma paciente que não tem complicação nenhuma. Eu vou ter que ver esse paciente mais vezes. Uma paciente que faz uma decência grande, eu tive uma paciente mesmo, essa do ferimento, né, da abdominoplastia. Gente, é claro que ela não fez só 10, mentira. A gente conseguiu fechar em 8. De dezembro pra cá, a gente conseguiu fechar em 8. Mas era uma paciente que eu já esperava mais atendimentos. Entendeu? Uma paciente que vem com seroma com aderência grave é uma paciente que eu espero um pouco mais de atendimento. Uma paciente que precisou de uma reinternação vai fazer mais atendimentos. Então a gente tem que se preparar para tudo isso, a gente tem que se organizar para tudo isso. Né? E o paciente também, isso é dinheiro. É dinheiro, é dinheiro. Ai, Nil, mas se eu falar isso o paciente se assusta. Ou você prefere ter dor de cabeça, porque eu acho que esse tipo de paciente dá muita dor de cabeça, eu sou uma pessoa muito prática. Ou então, você olha, vamos fazer assim, você fica tranquilo, você fica seguro e dá segurança ao paciente também. Porque o esclarecimento dá essa segurança. Aí, gente, eu vou mostrar uma continha pra vocês. Só pra vocês terem uma lógica das coisas, tá? Eu vou fazer aqui junto. Ai, deixa eu tirar aqui meu apontamento. Pra vocês entenderem o que é gasto. O que é gasto do paciente. Eu não gosto, tá? Eu particularmente não gosto de gastar à toa. Se eu tiver que pagar caro, é algo que eu, sabe, tô satisfeita com aquilo ali. Tá? Então, como eu também não gosto que fiquem me burlando, que eu fique gastando à toa e perdida, eu não faço isso com meus pacientes. Não faço mesmo. E às vezes o pessoal ainda reclama comigo, você é econômica demais, você não sou econômica não. Eu não gosto que faça, também não faço. Aí, deixa eu tirar só daqui. Eu vou virar aqui a câmera só pra vocês terem uma ideia mais ou menos aqui do que eu vou colocar. Vamos cá. Então, gente, olha só. Maria. Vou botar aqui Maria. Maria, ela vai fazer a cirurgia. E aí, ela começa a pesquisar o pós-operatório. Que é assim que chega pra gente, né? Vai lá pelo WhatsApp. Aí ela pergunta, qual é o valor da sessão da drenagem? Não é assim? Isso me mata. Mas é a realidade. Então, Maria chega e vai fazer vários orçamentos. Como eu falei, tem dois tipos. Tem o convencional, que é só drenagem. Aí, vocês podem colocar, gente, o nome drenagem para drenagem, ultrassom, radiofrequência, drenagem, ozônio e sei lá mais o que. Então, observe que é um pacote inteiro, tá? Aqui não é 2, não é 1. É um pacote inteiro do paciente. Quais são os pacientes que chegam no meu consultório para tratar fibrose? Esse aqui. Esse aqui. O que acontece com esse tipo de tratamento? Não tem um raciocínio clínico. Não tem raciocínio clínico. É do tipo, tem que tirar o edema para aparecer a cintura. E aí a paciente complica com alguma outra coisa, começa a aparecer fibrose, aí aposta, vamos apostar. Agora eu vou botar um ultrassom. Não tá melhorando essa fibrose. Então vamos fazer uma radiofrequência. Não tá melhorando. Bora fazer agora um ozônio. Não é assim que faz? Então, esse tipo de tratamento eu vou mostrar agora. Ele é muito mais custoso ao paciente. O segundo tipo de tratamento é o que a gente tem feito agora, que é focado na terapia manual ou na condução. Vou botar terapia manual, que é o que o pessoal mais sabe. Terapia manual.
Vamos dizer que é uma reabilitação pós-operatória, tá? É uma reabilitação. Isso aqui é uma reabilitação. Esse aqui são os pacotes receita de bolo. Aqui não tem raciocínio clínico. Não tem. Certo? Então vamos lá. Maria chega para fazer a drenagem. Gente, eu vou botar mais ou menos os valores praticados aqui na Bahia, em Salvador, tá? Eu sei que em algumas outras áreas do país é muito mais caro ou muito mais barato. Então, Maria vem e procura saber da pessoa. Ela diz que custa R$100 a sessão, ou 120, às vezes o pessoal cobra aqui. Eu vou botar 120 pra gente arredondar aqui o pacote. Mas, no mínimo, 10 sessões, não é assim? E aí ela faz um pacote e fecha por R$1.000. As 10 sessões. 10. Beleza? As 10 sessões. Só que a pessoa que vai fazer isso aqui, já avisam a ela, olha, mas de repente precisa mais de 10. Não é assim que fala? Então, se vai precisar mais de 10, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Só aí ela já gastou R$2.000 no mês. Isso eu tô falando no mês. Mas eu digo pior. Que às vezes ela gasta R$2.000. R$2.000 em 20 dias. A paciente gasta este valor em 20 dias. Se aparecer alguma complicação, aí começa, não, bora fazer mais 5. E aí você começa a ver pacientes que chegam no seu consultório com 25 atendimentos, com 30 atendimentos, eu já peguei, o máximo que eu peguei acho que foi uma de 60, para tentar resolver uma fibrose. Tá? Olha o quanto o paciente gastou em 20 dias. Vamos dizer que ela vai agora, aqui foi a primeira opção, a opção da drenagem. Tá uma bagunça aqui, mas eu juro que eu faço depois um vídeo com ele mais arrumadinho, só pra vocês terem uma ideia. Beleza? Aí ela vai pra segunda opção. Eu vou colocar um valor mais caro aqui, tá? Uma média. Cobra R$200 a sessão. Ah, Fê Maria, se você disser isso aqui ao paciente, o paciente morre. Morre. Ai, muito caro. Aí você diz a ela, olha, eu resolvo isso em 8 atendimentos. 8 atendimentos. Aqui a paciente fez 20, igual a 20 atendimentos. E eu digo isso porque naquela enquete que a gente colocou, era a média que a paciente fazia de sessão pós-operatória. Aí eu digo, olha, em 8 atendimentos, eu te entrego funcional. O que é isso? Em 8 atendimentos, o paciente sai sem fibrose, o paciente sai com uma cicatriz controlada, com edema controlado, porque não venha me dizer que o paciente sai zerado de edema, porque o processo de remodelação não terminou. Então, qualquer atividade que ela faça, exercício físico, o trabalho, quando ela retorna às suas atividades, esse edema coleta, que a gente chama de um edema residual. Não é a mesma coisa do edema do pós-operatório imediato, mas existe. Mas ela sai sem fibrose, com edema controlado, sem aderência, com sua funcionalidade no lugar. 8 atendimentos. Essa é a minha média, tá, gente? É a minha média. Tem pacientes que eu faço menos? Tem pacientes que fazem menos. Tem colegas que fazem um pouco mais? Tem colegas que fazem um pouco mais. Só que o que acontece aqui, gente? Essa paciente, ela faz uma vez na semana. O total disso aqui tudo é R$1.600, concordam? Só que esse tratamento aqui, ele leva mais ou menos 3 meses. Então, eu tenho esse valor aqui diluído em 3 meses. R$20 atendimentos. E aí a paciente vem me dizer
que é melhor fulano, porque tem mais quantidade. Aí ela sai daqui com esses 20, com fibrose, e vem gastar mais quanto comigo? Ai, vamos fazer mais 5 atendimentos aí. Aí eu boto mais R$1.000, não é isso? 200 do atendimento, da terapia manual. E ela vai fazer mais 5, eu boto mais R$1.000. Só aí a paciente já gastou de pós-operatório R$3.000. Ela calcula isso aqui, gente? Não, ela calcula isso aqui. Ela vem me dizer que a sessão tá cara. Vocês concordam? Me mande um oi aí. Me mande um feedback aí. Diga aí pra mim se não é assim. Aqui, esse tratamento, eu já falei, ele tem várias falhas. A paciente, ela vem depois, que é o que eu mais recebo no consultório. Eu amo tratar complicação. Pra gastar depois mais isso aqui. Ou mais que isso aqui. Então, a gente tem que mostrar à paciente esse cálculozinho também, minha gente. Se eu diluo isso aqui em 3 meses, eu fiz essa conta antes, só pra gente não perder muito tempo aqui, é uma média de 500... Poxa, eu vi na minha pesca ali, minha gente. Aqui. 533 mês. Dessa forma, eu respeito o paciente, porque ele não vai descapitalizar. No primeiro mês, o paciente tem cinta, o paciente ou então tem o sutiã, tem a medicação, tem a meia, tem de repente um cuidador, tem, sei lá, gasta mais com ar-condicionado. Poxa, velho, o paciente tem tudo isso, aí vai dar R$2.000 na cara do paciente, assim. É por isso que elas correm, vão fazer outras coisas, mais barato, para depois gastar mais. Esse é o meu pensamento, viu, galera? É o meu pensamento. Mas é mais ou menos isso aqui. Então, o pré-operatório, isso aqui também vale. Deixa eu voltar agora. Vocês conseguiram entender? Eu fiz uma baguncinha. Mas me diz aí se vocês conseguiram entender. Diga um oi aí pra mim se conseguiram entender. Aí vocês me perguntam: Nilma, como fazer o paciente aderir o pré-operatório? Como é que eu faço pra dizer ao paciente que é importante fazer o pré-operatório? Mais argumentos do que eu disse agora. É chegar o paciente e dizer assim: olha, paciente, se você não se prepara antes, você vai fazer igual uma paciente minha que deu R$800 em um conjunto de almofadas que estão vendendo agora na internet, que são 2 triângulos mais uma meia-lua, que é para deixar a postura adequada da abdominoplastia. Quando eu cheguei na casa do paciente e vi aquele mondrongo, eu peguei e disse: ela, pra que isso aqui? Ela, não, porque da postura. Eu, você da postura? Ela é. Aí eu falei assim: tá, e você gastou quanto nisso aqui? Ela, não, foi R$800. R$800. Aí eu falei assim: tá bom. Mas agora, eu fui depois de uma semana, o médico dela não tinha autorizado fazer intraoperatório e tal, então era paciente que eu ia começar já com uma semana. Aí eu peguei e disse: ela, nesse momento agora, eu só quero isso. Aí eu peguei 2 travesseirinhos, botei na cabeceira, mais 2 travesseirinhos, botei embaixo da perna, eu só quero isso. Porque com 15 dias, eu quero paciente erguida, que é a média por causa dos cirurgiões, porque pra mim, poderia colocar antes. E aí, a paciente gastou R$800. Se ela tivesse conversado comigo antes, ela não tinha gastado R$800. A paciente compra 2 órteses de umbigo. Que horas é que ela vai usar essa órtese, gente? Depois que o umbigo estiver todo tranquilo. E às vezes a órtese não dá. Às vezes você pega uma gaze, faz uma florzinha na gaze e coloca, lesiona menos. Ela gasta, sei lá quanto, em 2 órteses. O paciente compra tudo. Eu já tive paciente de 6 cintas.
paciente vai fazer uma abdominoplastia com a mama, aí compra um macaquinho pra tudo. O macaquinho não encaixa a mama. Então era mais fácil ter comprado aquele, que eu não sei o nome, né? Eu nunca gravo o nome dessas coisas, gente. Que é aquela cinta que não precisa da parte superior e um sutiã à parte. Funcional. Prático. Isso ela vai ver no pré-operatório. Fora isso, é a questão da ativação do sistema e preparo do sistema. Isso dava para uma outra live. Porque eu acredito muito que um sistema que entenda o que vai acontecer, um sistema que se prepare. Vamos pensar que essa paciente já chega cheia de ansiedade, essa paciente chega cheia de expectativa, às vezes chega cheia de problemas. Já tem catabólito nesse organismo a dizer, sabe, a gritar pelo ladrão. E a paciente opera, vai receber uma lesão que precisa que o organismo gaste mais energia para se recuperar. E o organismo, o foco da energia, o fluxo do gasto está na... O fluxo do gasto da energia está na sobrevivência. Oi, doutor Paulo! Hoje não tem spoiler, né? Não tem spoiler hoje. Muito obrigada, tá na live. Então, assim, a paciente, você preparar o sistema para a lesão é importante. A imunidade aumenta. Aumenta muito. Existem já estudos que falam que a terapia manual e a organização desse sistema facial e tudo mais melhora a imunidade do paciente. Fora que você retira, vamos dizer assim, esses catabólitos. Aí até concordo que às vezes quer fazer uma drenagem? Faz drenagem. Eu acho que aí a função da drenagem é até muito melhor. Tá? Poxa, eu vou mexer nesse tecido facial, eu vou soltar mais, às vezes a paciente tem aderência. E a aderência não é só porque ela fez um processo cirúrgico. Se o paciente tiver uma má postura, um paciente sedentária, que geralmente é isso que acontece com cirurgia plástica, pacientes que passam o tempo todo na postura, que tem dor muscular, ela tem uma aderência ali também na área. Então se a gente libera esse tecido, organiza esse tecido, fica mais fácil. Quando nenhum o paciente deve chegar com uma semana antes para o tratamento. Mas assim, para a cirurgia mesmo, poxa, eu quero que o paciente converse comigo antes, assim, 2, 3 meses. É um pós-operatório que é prático. Eu não tenho que repetir muita coisa, não tenho que mimar. A gente confunde muito postura, autoridade com mimar o paciente, de fazer o que o paciente quer. Não é bem assim. Mas isso é um tema para uma outra live, a gente começa a falar de autoridade, falar de postura, de como é que você vai se comprometer, como é que o paciente vai te enxergar e como a forma que ele te enxerga, ele vai aderir a esse tratamento. Cada paciente, gente, eu tenho uma postura. Nilma, você é multifaces? Não. Não sou multifaces, não. Tem aquela essência que é original, que é essa aqui. Mas, a depender do paciente, a gente consegue flexibilizar ou endurecer, ou então mimar, tá? Quando a gente percebe que a dor é muito maior. E nisso fazer com que o paciente caminhe. O paciente pós-operatório é um paciente que precisa caminhar. Não é fácil. Olha que eu nunca operei, minha gente. Só fiz cesarianas. Mas não é fácil você se colocar em risco por algo que é banalizado na sociedade, que acha que essa estética que é vaidade demais, e você ter medo se aquele resultado vai dar certo ou errado. E se der errado? E se complicar? Vocês conseguem entender a quantidade de culpa que esse paciente carrega? E esse paciente cheio de culpa, como é que vai ser ele pro pós-operatório? Então, não é só vender. Eu não vejo meu paciente assim. Ai, poxa, eu vou vender. Pô, ela vai me pagar. Vai me pagar. Mas eu quero entregar um pouco mais. Aquilo ali é um ser humano. É uma pessoa. Tá? Então, o pré-operatório, ele tem uma gama de importância muito grande. Aí, a depender do paciente, eu falo sobre emagrecimento. Eu falo de procurar um nutricionista, que eu amo, adoro que o paciente faça um tratamento nutricional antes da cirurgia,
para preparar realmente, nutrir o organismo, que eu preciso de nutrição para ter um reparo melhor. O paciente vai fazer um exercício físico. É tanta coisa que dá para fazer nesse pré-operatório. E o físio? O que é que o físio vai fazer? O físio vai pegar toda essa história, toda essa quantidade de coisa que eu passei. Vai avaliar, inclusive, se tem uma má postura, se não tem. Porque às vezes ela, mas minha mão ficou torta. Aí quando você vai lá, não lembra que você tinha uma postura anterior que já era assim. E agora não tá legal. Olha, você vai ter que fortalecer esse abdômen depois. Olha, a gente vai ter que trabalhar assim. Olha quanta coisa tem esse pré-operatório. Mas, Nielma, por que então o paciente não adere ao pré? Porque nós vendemos ao paciente a cintura fina. Nós vendemos o paciente a lipo perfeita. Nós vendemos o paciente aquele mundo de Nárnia que a gente sabe que o pós-operatório não é. Por isso que ele não adere, porque ele acha que é desnecessário. É só drenagem mesmo. Não, vai lá fazer drenagem. É só drenagem mesmo. Mas ele só vai ver quando o bicho pega. Aí que ele, ai meu Deus, se antes, eu nunca ouvi, gente, é tanto se antes. Acho que hoje teve uma que falou um negócio desse pra mim, ai se antes, sai, pronto. Se antes, acabou. Agora é daqui pra frente. Já fez. Eu digo logo, já fez. E corto ali pra que não entre naquele esquema de pensamentos negativos, daquele pensamento que fica remoendo e o paciente começa a deprimir, ficar melancólico, aquela coisa toda que existe em caso de depressão pós-cirurgia plástica. Ai, Nielma, você não fala muito de vascular. Não, meus pacientes da vascular são tranquilos. A única coisa que não tem de tranquilidade é que eles, a gente briga um pouco pra saber se é necessária a fisioterapia. Mas, quando eles têm uma consciência maior, gente, são pacientes que não têm dor de cabeça nenhuma mesmo. Até porque são poucos atendimentos, a gente faz a bandagem, depois você faz 2 atendimentos, libera e acabou. Mas o de plástica não, o de plástica tem um cunho social forte. Pô, vocês só fizeram me ouvir, eu falo pra dedéu, falo muito, mas eu já tô indo. Aí eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta a fazer, alguma dúvida, a live vai ficar lá no YouTube. Quem quiser assistir, quem tiver alguma dúvida, quem sabe, passou alguma coisa aí, depois me manda, eu respondo. Mas já chega, né? Já deu pra pessoa falar pra Dedé. E Lamor, você vai operar de quê? Me fale, viu? A gente tem que conversar pessoalmente. Essa marcação aí desse encontro tá difícil. Olha, gente, dá pra aplicar isso. Eu tenho uma vascular que ela fez rotina. O pré-operatório é rotina mesmo. E eu adoro. O paciente, é menos dor de cabeça. Pra mim e pro paciente. Inclusive, ele sabe quanto ele vai gastar. Porque, no final das contas, o paciente também quer saber, né, gente? Quanto vai gastar. Vamos ser bem sinceros. Então tá bom, meu povo. Deixa eu organizar aqui. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são tops, maravilhosas. Eu gosto muito de estar conversando com vocês também. Adoro falar um pouco. Eu passei um período escondida, mas agora vamos falar de tudo. E aguardo vocês então na próxima live. Terça-feira eu vou estar colocando novamente a enquete. Teve algumas pessoas que me mandaram sugestões, tá? Podem mandar lá no direct também sugestão. Anima, poxa, bora botar isso aqui em votação e tal. Eu acolho todas as sugestões pra gente colocar em votação. E quinta-feira que vem, uma próxima live. Tá bom? Beijo. Muito obrigado por repartir o tempo comigo. E boa noite pra todos.